Amém. Para nós é um privilégio estar recebendo o pastor Paulo Oliveira aqui. Ele é pastor em São Paulo e é um servo de Deus bivocacionado. Ele trabalha na igreja e também trabalha para o Senhor no ambiente de negócios. E de fato, é um grande privilégio. Vocês vão estar recebendo um pouco aqui do que o Senhor colocou no coração dele para nos entregar, mas antes, vamos dar. Queria que você estendesse a sua mão para o pastor Paulo. E nós vamos orar, né? Pai, aqui nós estamos em concordância, colocamos diante de Ti o Teu filho, o Teu servo, que o Senhor possa usá-lo para a Tua honra e glória. Ó Deus, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, que os ouvidos dele possam estar sensíveis à Tua voz e que ele a transmita com fidelidade. Usa o Teu filho poderosamente, que ele tenha liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Muito bom estar aqui. É um prazer tremendo sempre voltar a Recife. Mas agora nessa oportunidade, estar aqui numa igreja que chama Família. Eu venho de São Paulo. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Família. Então, a Igreja Cristã da Família, ela tem 43 anos, está em vários lugares do Brasil, começou em São Paulo. Chegou até aqui em Recife uma também, há uns anos atrás, porque nós estamos lá em Igaraçu, por conta de uma empresa, que é um assunto até que nós vamos falar sobre essa mordomia bivocacional, uma empresa que veio de São Paulo para lá e começou a igreja lá. Passei lá esses dias aqui. Mas a razão pela qual eu tenho estado aqui nesses dias em Recife, João Pessoa e Natal, até quarta-feira, é a nossa relação aqui com o Gustavo, a Lê da sua casa, uma tremenda de uma bênção na minha vida aí conhecê-los, através do Instituto Tela. Começamos há 3 anos atrás um Instituto de Empreendedorismo Cristão. Tela quer dizer tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missionária. E é baseado no fato de que Deus está levantando o Brasil, está levantando a nossa nação com um papel missionário empreendedor. Não mais um missionário que apenas, entre aspas, vai lá pregar o evangelho, porque cada vez mais vai ser mais difícil em algum país receber uma pessoa para vir falar de Jesus, né? Me pediu um visto aqui na Arábia, eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Mas estão abertos a negócios, estão abertos a empreendimentos, estão abertos a relacionamentos e principalmente estão abertos ao Brasil. Então, fazemos parte de um movimento mundial que chama Business as Mission, BAM, que é negócios como missões. O seu negócio, uma porta missionária. Então, o Tela começou há 3 anos atrás. Eu sou o presidente do Instituto aqui no Brasil. Aliás, ele começou aqui no Brasil, né? Nós estamos indo para outros lugares, mas Tela começou com a gente aqui. Eu sou o presidente. O Antônio Cabreira, que é um presbítero da Igreja Presbiteriana de São Paulo, dono do Grupo Cabreira, o mais jovem ministro da Agricultura do Brasil, é um grupo do agronegócio, que é conselheiro do Mackenzie, conselheiro da Sociedade Bíblica, um dos vice-presidentes dos Gideões, ele é o vice-presidente também, e vários empresários e empreendedores brasileiros. Eu venho do mercado financeiro, sou engenheiro de formação, mas trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro, vários bancos, tesouraria de bancos de investimento internacionais, e fui vice-presidente da Bolsa, da B3, quando ela estava BMF Bovespa, juntando as duas bolsas e preparando esse momento do mercado de valores do Brasil. Hoje eu continuo no mercado financeiro como presidente de uma bolsa de tokenização, chama OTC, Bolsa OTC, num projeto com o Banco Central, que tem a ver com o que acho que vocês já começaram a ouvir falar, né? Da moeda digital, do DREX, dos ativos financeiros tokenizados, dos tokens, do sistema de pagamento. Então, existe um projeto grande que está acontecendo, e o Brasil, no mundo, é um dos que estão na frente desse projeto, de ativos digitais. E o Banco Central, então, escolheu a Bolsa OTC como um dos seus carros-chefes. Então, você vê que eu tenho uma atividade que tem bastante coisa no mercado, nos negócios. Sou sócio, aliás, aqui vocês devem conhecer, né? Hoje eu
Hoje eu estou aqui gentilmente instalado aqui no flat, aqui pertinho, né? Do irmão aí que cedeu. E eu fui lá, vou lá ver a praia, né? O pessoal fala tanto da Boa Viagem com medo de tubarão. Eu vou lá ver se tem tubarão mesmo, né? Tem um monte de gente lá dentro no mar, não deve ter tubarão agora aqui, né? E daí, eu fui lá e estava lá um guarda-sol ali do hotel, ali, vários guarda-sóis coloridos. E um deles era da Uninasal, né? Então, eu até tirei uma foto, porque o Janguier Diniz é sócio comigo de alguns empreendimentos. Ele é sócio na Bolsa ATC, ele é sócio também no Inova Hub, que é uma aceleradora de startups. Então, tem uma relação aqui com Recife. Amanhã eu vou estar conversando com o povo aí do Porto Digital, com empresas de TI que estão aqui, e vendo como é que o Brasil está se levantando nesse momento e como que vocês aqui no Pernambuco, no Nordeste, se inserem nesse contexto. Mas hoje eu não queria gastar tanto tempo falando desses negócios, não. Amanhã à noite vai ter um jantar e é o lançamento aqui, ou a estruturação do núcleo de Recife aqui, do Tela. Então, todos estão convidados. O Gustavo tem mais informações aí sobre esse jantar, o local, a hora, essas coisas. Na quarta-feira vai ter um outro jantar lá em Natal para o mesmo objetivo. E sexta-feira tivemos um em João Pessoa. Agora, para chegar lá, para chegar nesse momento de falar, eu sou Paulo Oliveira, pastor da Igreja Cristã na Família, vice-presidente da Bolsa, e estou investindo nisso, naquilo outro, tem essa pergunta: como é que você consegue fazer todas essas coisas juntos? Hoje eu tenho 10 atividades, 4 são pro bono. Eu sou pastor da igreja local lá da Cristã Família no Butantã. Eu sou membro do conselho das igrejas Cristã na Família, são 60 igrejas no Brasil. Eu sou presidente do Instituto Renovo, que é a mantenedora de escolas, e a escola que, o Centro Renovo de Educação, a escola que trouxe para o Brasil e a maior escola de educação por princípios. Então, nós fundamos há 30 anos atrás a AECEP, a Associação das Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Tem 150 escolas no Brasil que estão seguindo essa metodologia, e esse momento de educação está crescendo muito. Nós estamos fortemente estimulando igrejas, como dizia Calvino, né? Uma igreja, uma escola. Já me apresentaram aqui as instalações aqui atrás, ó, tem uma cara de escola imensa aquilo lá, hein? Então dá para fazer uma bela numa escola ali, né? Já tem a quadra, já tem as salas. Ó, glória a Deus. Sou presidente do Instituto Tela e tem 6 atividades que são financeiras, negócios, startups, investimentos. E me faz essa pergunta, né? Como é que você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo? E a resposta é: fazendo mal cada uma delas. Então, não dá tempo. Você precisa escolher alguém que está junto com você e que está fazendo bem, né? E você está lá fazendo aquilo que a pessoa não pode fazer, e ele está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Então, tem sempre homens e mulheres aliançados com isso, que seguram esse rojão, levam para frente esse trabalho. Mas tudo isso é baseado num chamado de Deus, que eu descobri faz tempo em minha vida. Eu descobri que a palavra chamado, ela é vocação. Então, quando você fala qual a sua vocação, na verdade você está perguntando qual o seu chamado, porque vocação do latim vocatio é voz, chamado. Por isso quero dizer para vocês aqui que a sua vocação não é aquilo que você sabe fazer bem. A sua vocação é aquilo para o qual você foi chamado. E o chamado é uma voz que você ouve. E essa voz não vem muito cedo, não. Ela vem no meio do caminho. Depois que você começar a descobrir naquilo que você é bom, aquilo que você gosta, aquilo que você sabe, depois você começa a descobrir aquilo que você pode fazer prosperar, pode crescer, Deus chama. E quando Ele chama para que isso seja feito para Ele e não para você. Então esse é todo o segredo da vida cristã. Entender o que Deus quer que eu faça e como eu posso fazer isso. É muito diferente do que o mundo aí apresenta como proposta de vida. Fazer algo que eu sei fazer muito bem, que eu sou o melhor e que eu posso prosperar. Essa é uma visão capitalista, essa é uma visão neoliberal, é uma visão inclusive cristã. Porque o pior é a outra visão,
que é fazer de tudo um pouco. Em vez de fazer aquilo que você é bom, você fica tentando fazer tudo porque você acaba sendo medíocre em muitas coisas, né? A gente compara esse tipo de atitude a um pato, né? Pato é um animal que nada, voa e anda, mas não faz bem nenhuma dessas coisas. Ele não é um ótimo nadador, não é um ótimo voador e também não anda muito bem, não. E nas nossas escolas, os professores hoje tentam ensinar as crianças a serem boas naquilo que elas são ruins. E não a serem melhores naquilo que elas são boas. Então é bom aprender tudo, é bom saber de tudo um pouco, mas você tem que focar naquilo que você é bom, para que seja excelente. Porque esse é o conceito de corpo. Cada um é bom no negócio. Imagina se o seu pulmão começasse a pensar: eu vou também ser um pouco estômago, eu vou ser um pouco fígado. Não nasceu para isso, mas pertence ao mesmo corpo. Como entender aquilo que é o meu lugar? Como entender aquilo que me faz prosperar e crescer? E na hora que eu começo a crescer, como ouvir um chamado, de sorte que eu tenha certeza de que aquela produção toda não é para mim, é para Deus. Você sabe o nome dos homens mais ricos do mundo? A lista Forbes aí, está sempre colocando, né? Americanos adoram de falar isso. Os homens mais ricos do mundo. Então, durante década, o Bill Gates foi o homem mais rico do mundo. Cada vez com mais dinheiro, ele começou a ser mais rico do mundo com 40, 50 bilhões de dólares. Hoje já triplicou esse negócio. E já foi ultrapassado por vários. Aí tem o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Tem o Elon Musk, que é o da Tesla e de outras coisas mais. Tem um europeu, tem... Então, os homens mais ricos do mundo. A gente tem uma lista desses nomes. Assim também como os do Brasil. As pessoas, as famílias, os bilionários. Você reparou que esses nomes não tem nenhum ganhador de loteria esportiva, não tem nenhum que ganhou aquela riqueza e está lá simplesmente administrando. É óbvio que existem muitos bilionários que são herdeiros, mas os mais ricos, os primeiros da lista, são sempre homens que não tinham e passaram a ter, que construíram, que fizeram, que entenderam o que eles eram bons e perseveraram. Como eu disse, eu fui diretor de mercado financeiro há muito tempo. Nos anos 90, se falava das empresas .com. E eu lembro quando eu saí do Bank of New York, ele estava fechando operações aqui, e eu voltei lá no lugar onde seria o banco para pegar as minhas coisas, e vi um monte de revistas guardadas lá. Naquela época tinha as revistas de uma chamada Fortune, que falava bastante das pessoas ricas. E a capa era o Jeff Bezos. E dizia lá em 99 que ele era uma fraude. Que a Amazon não ia dar certo. Que o pessoal estava pondo dinheiro nas .com, mas iam perder dinheiro. Porque aquilo que ele acreditava, ninguém acreditava. Ou começaram a acreditar, depois desacreditaram quando não tinha resultado. Hoje, todos reconhecem o valor da Amazon, mas teve muita época que as pessoas não sabiam. E ele andava num carro simples, a sede da empresa era um predinho simples. Ninguém dava nada por aquilo. Ninguém dava nada pelo fundador da Samsung, lá na Coreia, que eu tive a chance de ir lá. E conheci o prédio onde ela começou, que não tinha nada a ver com telecomunicações. As pessoas vão mudando de acordo com as oportunidades que vão surgindo, mas os que estão realmente ganhando são pessoas que começaram do zero e souberam crescer. Se eu pegar a lista dos ganhadores de loteria, você vai ver que a maioria esmagadora deles não tem mais o dinheiro. Perderam, investiram errado, fizeram maus negócios. Jogadores de futebol ganharam muito e ganham muito dinheiro. O dinheiro vai embora. Eu vi esses dias lá em João Pessoa falando, você vê os bons empreendimentos aqui, é gente que pensa a médio e longo prazo. Aí vem jogador de futebol e faz um empreendimento, põe um dinheirão e vai depois ter um dinheirinho. Vem fácil, vai fácil. Eu queria ler com vocês aqui um texto de Provérbios, no capítulo 30. Um conselho aqui sobre riqueza, que eu acho que é bem conhecido, né? Não é de Salomão aqui, são palavras de Agur,
que é o filho de Jaque, o oráculo. E ele fala aqui no versículo 7: 2 coisas te pedi, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. 2 coisas te pedi. Peço, por favor, que você não me negue esses 2 pedidos. Primeiro, afasta de mim a vaidade. E o segundo, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Veja que esse pedido ele é contraditório, porque ele fala afasta e mantém. Então eu quero que na minha vida algumas coisas fiquem longe, e eu quero que na minha vida algumas coisas fiquem perto. E eu tenho que entender o que eu tenho que manter-me longe e o que eu tenho que manter perto. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa. Você conhece alguém vaidoso? Geralmente mentiroso. Porque o vaidoso, ele quer enaltecer a si mesmo, ele quer mostrar tudo o que ele é, ele quer aparentar o que ele não é. Então ele mente. Mente falando ou mente aparentando. Parece que é rico, mas não é. Parece que é dono de tudo, mas não é. Na época que eu era diretor de banco, tinha o carro do banco. E todo mundo tinha um carrão e tinha um chofer lá. E eu nunca fui muito ligado em carro. Isso aí não quer dizer que... Não boto cristianismo nisso. É uma característica minha. Meu filho, por exemplo, adora carro. Eu já não ligo muito, não. Então eu tinha um carro bem simplinho lá. E a placa dele era Cel 9090. Era um Logos, pra vocês terem uma ideia do carro. E aí, todo dia estacionava ali. Um dia um chofer lá dos diretores falou: ô doutor, posso fazer uma pergunta? Eu posso. Pode. O senhor não gosta de carro, né? Eu falei, por quê? Não, porque olha só, tudo carro importado aqui, e você com Logos. Não gosta de carro, né? Eu falei, meu amigo, meu negócio é ir para o céu. E aí ele ficou olhando, ele sabia da placa do carro, né? Afasta de mim a vaidade. Porque tem muita gente que compra um carro bonitão que nem mantém. Mora numa casinha pobre, mas o carro é bonito. Porque quem está andando na rua acha que ele é maravilhoso, está andando num carro importado. Ou então tem muito motorista como aqueles lá, que levava lá o patrão por emprego, por negócio, depois baixava o vidro, arregaçava a manga e saía com aquele carrão como se fosse dele, né? Aparência. Eu não sei o quanto você vive de aparência, mas eu sei que se você gosta de aparentar o que você não é, você vai entrar pelo caminho da mentira. E é um caminho que não tem fim, porque uma mentira tem que se sustentar contra mentira, contra mentira, contra mentira. Você começa e só cresce. É muito, muito, muito melhor que você fale pouco e entregue mais, do que você fale muito e entregue pouco. Deixa as pessoas se surpreenderem com o seu resultado. Deixa elas acharem que você não é nada. Deixa elas pensarem que você não vai incomodar. Surpreenda com o resultado e não com palavras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Parece isso aqui um negócio de uma pessoa que não tem muito motivação para a vida, né? Muita ambição. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Me deixa aqui no meio. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Não foi o Salomão, né? Até porque Salomão era o homem mais rico do mundo, né? Então seria até uma hipocrisia ele escrever isso, né? Mantém-me aqui na metade do caminho, eu sou o Salomão, dono de tudo. Sempre é possível olhar para baixo e encontrar pessoas mais pobres do que você. Mas também é sempre possível olhar para cima e encontrar gente que tem muito mais do que você. Por mais que você tenha, tem sempre alguém que tem mais. E a nossa tendência humana é ficar sempre pensando, eu preciso ser que nem ele, eu preciso sentar na cadeira dele, eu preciso ter o que ele tem.
Eu preciso conquistar o que ele conquistou. E nós, fazendo isso, começamos a achar que não temos o suficiente, que não recebemos o suficiente, que Deus não tem sido bom para conosco. A gente se sente injustiçado. Por que eu não tenho um helicóptero? Olha quantas pessoas têm helicóptero. Eu já contei essa história algumas vezes lá. Eu fiz Poli, Escola de Engenharia da USP, lá em São Paulo. Eu morava na zona sul da cidade, a Poli, essa universitária, fica na zona oeste. Era quase 2 horas de ônibus, não tinha carro. Então, quando tinha uma prova às 7 da manhã, 2 horas de ônibus. Quando chegava na cidade universitária, tinha mais meia hora de circular. Um ônibus que fica, como o nome diz, indo para todos os lugares, menos para onde você quer ir. Ele é um circular, fica circulando. A Poli era no fundo da USP. Aliás, hoje é do lado onde é a nossa igreja, lá no Butantã. Então, eu fico lá do ladinho, né? Eu sempre pensei muitas vezes, hoje eu estou com um carro, moro aqui pertinho e não preciso mais vir aqui. Quando eu precisava vir, não estava longe. Um dia, às 7 da manhã, depois de 2 horas e meia de saculejo, apertos, eu cheguei já moído para fazer a prova e eu vi um helicóptero baixando no gramado da escola. E era um amigo da classe ali, rico, vindo para fazer a prova de helicóptero. E eu fiquei pensando, esse cara acordou de manhã, tomou um banho de piscina, o mordomo serviu um iogurte com fruta, entrou no helicóptero e veio fazer a prova, a mesma que eu estou fazendo aqui, e já estou sentindo que eu estou querendo morrer. Isso não é justo. E a resposta é sim, não é mesmo justo isso. Agora, eu posso reclamar por estar fazendo uma das melhores, se não a melhor escola de engenharia do país, e ter entrado numa faculdade que é pública, que eu não pago nada, que é um percentual do percentual do percentual da população que consegue. Naquela hora eu estou reclamando porque eu não sou da família do Dimas de Melo Pimenta, que tinha aquele helicóptero. Mas eu esqueço quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar e ter a chance de ficar 2 horas e meia no ônibus para fazer uma prova na Poli. Nós esquecemos tão rápido do que Deus deu, do que Deus fez, da bênção que já aconteceu. Então, você não está nem lá embaixo, nem lá em cima, nessa fila do pão aqui. A nossa vida é composta em saber se afastar do que nós não precisamos e manter aquilo que precisamos. Quando eu era adolescente e jovem, frequentei muito acampamento lá em São Paulo, que chama Palavra da Vida. Aliás, tem aqui no Nordeste também, né? Palavra da Vida. PV. Eu fui equipante do PV e conheci o Harold, o Haroldo, ainda, né? Sou mais velho que vocês aí. Tempo do Ari, do Haroldo, do Valdemar, outros mais lá. Do Paulinho, que toda vez que eu vou no Consciência Cristã, encontro com ele lá, do grupo Logos, né? Ele era o chefe da equipe, ele era o meu chefe ali, o Paulinho Nilma. E lá no PV, no salão principal, chama Salão Alca. E era um salão que tinha uma parede lateral assim, que era um quadro, a parede inteira, de um desenho de uma floresta amazônica, de um riozinho ali, e um aviãozinho amarelo pousado ali naquele rio. Alcas era o nome dos índios do Equador, da floresta amazônica, que nos anos 50 não tinham contato com a civilização. E um grupo de missionários foi lá evangelizar os Alcas. E dentre eles tinha um missionário que era muito bem de vida nos Estados Unidos. E ele fez o Wheaton College, que é um dos famosos seminários lá. E o pai dele queria que ele fosse um pastor, um pregador, que era toda a geração da família dele eram de pastores e pregadores nos Estados Unidos. E aí ele falou: pai, eu quero ser missionário no Equador. Eu quero ser missionário no Equador. 28 anos de idade. E o pai falou: mas filho, você vai fazer isso? E ele escreveu uma carta, naquele tempo era por carta, e ele fez essa frase que eu guardei. A frase era assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder.
Eu vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. O nome dele era Jim Elliot. E o Jim Elliot estava naquele aviãozinho amarelinho que foi lá pregar o evangelho para os Aucas. Depois de um tempão eles conseguiram contato, eles começaram a aproximar, e ele pelo rádio mandava para a mulher dele que estava na base as notícias do que estava acontecendo, até que não veio mais notícia alguma, e passaram algum tempo e eles descobriram que os índios tinham matado os missionários. Ele morreu tentando pregar o evangelho ali. Longa história curta, alguns anos depois, o índio que matou o Jim Elliot foi batizado pelo filho dele. Foi capa da Life, que era a revista mais famosa dos Estados Unidos naquela época. Eles eram amigos do Harold e da Palavra da Vida. Por isso era Salão Auca. E essa frase diz o seguinte: você às vezes quer ter coisas que você nunca vai ter. Você quer ser o melhor jogador de futebol, meu amigo? Você não vai ser. O cantor, o astro. Você quer ser o dono do negócio. Você passa a sua vida sonhando em alcançar algo inalcançável. Você dedica o seu tempo, o seu esforço numa carreira que talvez não te leve a lugar nenhum. E enquanto você está incensando aquele objetivo, você está abrindo mão das coisas que estão à sua volta e que você não pode perder. A sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, que você está relegando e abandonando em prol de algo que é uma quimera, que é um sonho. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter aquilo que ele não pode perder. Talvez a sua maior riqueza já esteja aí ao alcance da sua mão. Se está já com ela, você está feliz. Vai parar de ser ansioso. Vai parar de culpar a Deus por aquilo que você não tem ou não é. Salmo 1. São os mais famosos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você vê que esse texto é uma sequência. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Você não amanhece resolvendo ser contra Deus. Você não amanhece resolvendo abandonar a igreja. Esse é um processo que acontece na sua vida. Não anda no caminho dos ímpios. Se você não quer perder a sua fé, não ande em lugares que você não deve andar. Às vezes você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Mas os americanos têm esse ditado, né? Ele fala: if you catch a hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. Se você está passando pelo inferno, não pare. É bem simples, né? Se está passando por um inferno, não pare. Passa, porque ali não é o seu lugar. Aqui no Brasil tem um ditado que eu gosto muito, que fala: eu aprendi que quando as coisas vão mal, eu não preciso ir com elas. Então, não anda pelo caminho dos pecadores, porque senão você vai parar. E quando você parou, você se detém. Caminho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores. E aí quando você vê, você está sentado na roda dos escarnecedores. Você está blasfemando, você está ridicularizando, você está permitindo o ridículo daquilo que você crê. E a Bíblia diz, Paulo disse, que é bem-aventurado aquele varão que não se reprova naquilo que aprova. Você tem que ter convicção de quem você é, de por que você é. Não tenha vergonha daquilo que você é. E cada vez mais será difícil manter posição de quem você é. Como eu falei, eu entrei no mercado financeiro. É um mercado absolutamente longe dos padrões de Deus. Muito mais nos anos 80, quando eu comecei. Então, quando eu comecei como estagiário num banco, o chefe lá da corretora, ele gostou de mim. Falou: eu gostei de você, inteligente, esperto, vai trabalhar comigo aqui, vamos fazer muitas coisas aqui com a bolsa e tal.
E aí passou um tempo, uns meses, eu estava trabalhando, ele falou, olha, é meu aniversário, vai ter uma festa aqui, só com a diretoria, mas eu quero que você vá lá. Ótimo. Vou participar da festa do VIP lá, no último andar da Avenida Paulista, lá no lugar bonitão. Fui lá. Cheguei lá, estavam os garçons servindo as bebidas, tinha lá as comidinhas, o pessoal conversando. E ele me pegou aqui, ô garoto, vem cá, muito bem. Garçom, dá aqui um uísque para ele. E aí eu fiquei num conflito, porque eu não bebo uísque. Aí eu falei, não, ele falou, me deu. Fiquei com um copo de uísque na mão assim. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço agora com esse negócio, né? Aí eu andei um pouquinho, botei em cima da mesa, saí de volta, continuei ali. Passou uns minutos, ele me viu e falou, já? Você é bom, hein? Garçom, mais um uísque para ele. Aí eu falei, não vai dar certo isso aqui. Não, sabe o que é? Que eu não bebo e tal, obrigado. Você não bebe? Por quê? Uma doença? E eu fui ficando vermelho, eu fui gaguejando, e eu fui explicando, não, sabe o que é? Eu sou cristão. Aí o cara falou, você é crente. E aí fez uma cara de piedade, assim, que não tem nada a ver com o bairro. E passou naquela sala, coitadinho, eu pensava que esse cara era tão brilhante, tão promissor. Meu amigo, ele é crente. Ele fez aquela cara de decepção, e eu falei, nunca mais eu vou passar essa vergonha. Não se condena naquilo que aprova. Então eu falei, agora já sei o que eu vou fazer. Passou um tempo, veio ali, primeiro almoço de mercado, o chefe da mesa estava lá, eu fui com ele lá. Chegou na hora de pedir no restaurante a bebida, o garçom lá, o cara que estava convidando a gente, estava pagando a conta, né? Almoço de mercado. Aí, o que vocês vão beber? Aí o chefe falou assim, esse cara não bebe nada, ele é crente. Eu falei, como não bebo nada? Eu bebo de tudo. Eu posso beber água, suco, refrigerante e bebida alcoólica. Diferente de você, que é um bêbado que só pode beber bebida alcoólica. Aí o cara olhou para mim e falou assim, o que você está falando? Aí quando eu ia, o outro lá falou, não, calma, que isso, não tem problema, está maravilhoso e tal. Ele falou, me espere. Ficou no meu pé um tempão. Ele era o chefe, mas me perseguia. Até o dia que o filho dele pegou meningite. E a minha esposa, naquela época eu já estava casado, ela é médica, pediatra. E ela estava lá no Emílio Ribas, que é o centro de São Paulo, e meningite é infectologia, não podia nem encostar, ele estava isolado, a mãe não conseguia pegar uma criança, que era uma criança de 4, 5 anos, chorando, a Eleni foi lá, abriu, conseguiu levar, ela colocou dentro, botou aquela roupa toda, ela foi com a criança, e ele ficou eternamente grato a mim. É uma longa história. No final dela, eu virei o chefe dele. E ele entrou para o Alcoólatras Anônimos. Porque ele falou, Paulo, você tinha razão. Eu sou um alcoólatra. Mas eu preciso da sua ajuda. Ele morreu de cirrose hepática. E no dia do enterro dele, estava a esposa, o filho que era um adolescente, e ela falou assim, filho, está vendo esse aí? Um grande amigo do seu pai. Ele te ajudou com a mulher dele quando você era criança, teve aquela doença. Quando o tempo passa, os frutos vêm. Eu não tenho que odiar aquela pessoa porque ela me persegue, mas eu tenho que manter a minha posição. Tem muitas histórias assim. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero falar de vários textos aqui, não vou ler todos pelo tempo, mas é manter a posição. Tem tempo? Eu já aprendi que o esquema aqui é que como na China. Eu fui contar a história para a pastora aí da China. Eu como diretor da Bolsa, eu abri o escritório da China em Xangai, né?
Então eu fui muitas vezes para a China, e lá queria conhecer as igrejas. E tem as igrejas oficiais, que são as igrejas, boas igrejas inclusive. A igreja oficial lá não quer dizer que ela é falsa, não. Tem muita igreja boa, é oficial, mas o governo controla tudo. E tem a igreja underground, que é a igreja que não quer controle nenhum. Uma delas é de um pastor que eu conheci, tremendo homem de Deus, sofreu muito, foi expulso da China depois de passar muito tempo na prisão. O irmão Yun, brother Yun, que escreveu um livro chamado Homem do Céu. Recomendo esse livro. Escreveu lá para os anos 2000. Trouxemos ele para o Brasil já. O filho dele casou com uma brasileira por causa dessa viagem. Então tem vínculos com o irmão Yun até hoje, que mora na Alemanha. E ele levou para as igrejas underground lá. Para ir para essas igrejas era meio agente secreto, assim. Você pega um carro, desce, pega outro, vai para um lugar, porque um estrangeiro que é muito vigiado lá, para ninguém seguir, para ninguém saber onde ele está indo, e entra no lugar. E aí ele falou assim, ele não, a pessoa que estava lá falou assim: olha, os americanos vêm aqui e pregam 45 minutos. Nós aqui queremos mais. Se você não vem aqui com condição de falar pelo menos 2 horas, não precisa vir, porque é muito difícil para a gente se reunir. E quando a gente se reúne, a gente quer aproveitar. Aí eu pensei, pô, esses caras são dos meus. Aqui, pelo visto, a pastora é chinesa aqui, né? Amém, Cristina, glória a Deus. Mas eu não vou explorar tanto o tempo de vocês, não. O que eu quero dizer aqui é que esses textos, eles todos falam de você fugir, que é uma coisa, parece que meio covarde, mas a Bíblia está falando isso aí. Afasta-te. 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Você não tem que ficar forte dizendo assim: eu vou resistir em nome de Jesus, eu vou ficar aqui perto das pessoas, eu vou frequentar os lugares que não deve, eu vou aguentar a tentação, mas vou ficar olhando. Foge. Porque tem momentos que você não pode andar junto. Teve um momento que eu estava em Brasília, tem que tomar cuidado agora com essas coisas, porque estava em Brasília na posse de uma grande personagem aí lá no governo, convidou para essa posse, foram todos amigos de mercado. E depois teve uma grande festa nos restaurantes de Brasília. E Brasília é uma cidade muito negativa nisso, porque só tem político, empresário, lobista, homens viajando. Então tem uma indústria sexual imensa lá em Brasília. Então nesses restaurantes, as mulheres ficam ali. E o pessoal estava comigo ali, fez a festa, fecharam o andar do hotel com a mulherada. E naquela época ainda tinha 2 pessoas por quarto. Hoje já não tem mais isso, né? Mas estava eu e um colega no quarto. E eu pensei, hoje vai dar errado esse negócio aqui. Tem que me reconhecer aqui, ó. Aí. Hoje eu vou brigar com alguém aqui, porque fugir da prostituição. Aí, fui para o meu quarto, o meu colega de quarto desapareceu lá com os outros, passa um tempo, bate na porta. Um outro, envolto numa toalha, fala, ele chama de Paulinho. Paulinho, posso entrar aqui? Pode. Então, eu estava lá no meio da orgia lá, e aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve. Nós fizemos uma viagem com esse grupo todo para o Rio Paraná, descendo o Rio Paraná, numa chata que descarregava soja. Uma viagem maravilhosa, um céu maravilhoso, e as pessoas ali naquele barquinho pequenininho começaram a querer. O assunto era: se você pudesse ter uma mulher, que mulher você teria? E cada um estava falando de uma mulher aí da vida, as modelos, as famosas. E eu percebi a conversa, eu também já descobri uma coisa: você não tem que ser chato, você tem que ser firme. Então, eu saí dali, fui para fora, fui lá para a murada do barco, olhando esse negócio maravilhoso aqui, um luar, a floresta, o rio, e o pessoal lá dentro esfumaçado, fumando charuto e falando de mulher. E esse cara veio atrás de mim e falou: aconteceu alguma coisa que você saiu?
Eu falei, sabe o que é, cara? Eu tenho um defeito de fabricação. Eu conheço você, conheço a sua esposa, conheço a sua família, eu sei que você gosta da sua esposa, só que você gosta da outra também. Então, se eu fosse falar um nome, eu ia falar o nome da minha mulher. Ia ficar meio chato aí, né? Então, eu só gosto da minha mulher, fazer o quê? Eu tenho um defeito. Ele sentiu o golpe, né? Porque eu falei, não, é claro, tal, não sei o quê. E ficou a história assim. Tempos depois, em Brasília, bate na minha porta, de toalha, fala, lembra daquela conversa? Lembro. Paulinho, eu fiquei pensando na minha mulher. Vou ficar com você aqui. Estudo bíblico, grupo na casa. Já é um vice-presidente de uma grande instituição. Você tem que saber fugir e não ficar nos lugares. Primeiro, o mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábio, julgai vós mesmos o que digo. Fugir da idolatria. A idolatria pode ser uma imagem que você lá se ajoelha e está lá devoto a um santo, mas pode ser tantas outras coisas que você idolatra no seu coração. E esse é um conselho. Se você tem alguma coisa que é muito importante na sua vida e é mais importante que Deus, você tem que fugir daquilo. E hoje dentro da igreja cristã, da igreja evangélica, não deve ter muita gente aqui com problemas de idolatria, Maria, ou algum santo de devoção. Às vezes tem, porque tem gente que se converte e não consegue se livrar daquele hábito, né? De pedir lá para o santo. Tem que fugir da idolatria também assim. Nós temos uma igreja em Aparecida do Norte. A igreja mais próxima da Basílica é a igreja cristã da família de Aparecida do Norte. Hoje é proibido ter igreja lá, porque a Câmara de Vereadores fez uma lei impedindo igrejas próximas, por causa da Universal, essas coisas. E nós temos um relacionamento lá que é contra a idolatria. Falar contra a idolatria em Aparecida do Norte é difícil. Porque, inclusive, é fonte de receita e renda para aquele povo todo. Tem que fugir da idolatria. Mas uma grande idolatria que pega todos nós é o dinheiro. É mamon. Não podeis servir a dois senhores. Ou a mamon e as riquezas, ou a Deus. Será que você não tem uma idolatria com mamon? E sabe, eu já aprendi que tem mais idolatria quem tem menos dinheiro. Porque você tem mais necessidade e mais vontade. E você se engana dizendo, se eu tivesse dinheiro eu faria isso. O pastor pede aqui um aviso, uma oferta. Você fala, se eu tivesse dinheiro eu daria. Deus, abençoa meu negócio. Se eu abençoar meu negócio eu dou 20%. Você imaginou você pegar para uma pessoa e falar assim, me empresta R$100 que eu te devolvo 20? Qual que é a lógica? Você tem que fugir da idolatria. Fugir do amor ao dinheiro. Fugir do que mamon quer de você. Então começa aqui o que eu quero falar no final desse orar com vocês aqui hoje, que é um voto, um pacto que você tem que fazer, de que você tem que ser um canal de bênçãos, e não uma lagoa de bênçãos. Você tem que ser um canal. Eu sou engenheiro civil. Um canal que entra de um lado, sai do outro. Então, se Deus te der, Ele vai te dar com o propósito de abençoar alguém. E se você estiver preocupado em saber quem é a pessoa para a qual eu devo dar esse dinheiro que Deus me deu, a sua vida vai mudar. Eu tive a sorte de aprender isso rápido. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Como eu falei, estava na mesa de operações. Em 86, abriu a bolsa de derivativos. Derivativo é um negócio que você compra e vende no mercado futuro, opções, não precisa ter dinheiro. Você ganha dinheiro sem colocar dinheiro, também perde muito sem colocar dinheiro, aí você tem que colocar muito dinheiro. Tive muitas experiências nesse assunto obrigado. Esse assunto de mercado financeiro. Um dia, eu estava lá, no banco, telinha ali, estava recém-casado,
Eu vi uma oportunidade de fazer um day trade, né, um negócio de um dia só. Em 10 minutos, eu ganhei $10.000. Foi a primeira vez que eu tinha ganho tanto dinheiro assim numa vez só. A sensação que você tem quando você ganha $10.000 do nada é inebriante. Dá uma sensação de felicidade, de alegria, de poder. E no mercado financeiro é D1. Você opera hoje, amanhã ganha ou paga. Então no dia seguinte eu ia ganhar $10.000. Eu fui para casa assim, feliz. Cheguei lá, contei para minha mulher, ganhei $10.000. E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, pensei em trocar aquilo, melhorar aquilo, tinha um monte. O que fazer com $10.000, pode deixar comigo que eu sei. E aí ela falou assim, lembra aquela irmã que pediu um dinheiro emprestado? Aí eu falei, não lembro não. E você não tinha que ficar me lembrando essas coisas. Aí aquele pensamento entrou na cabeça, né? Eu não tinha dinheiro, agora tinha. Nem a desculpa de dizer que eu não tinha, podia dar para ela agora. E eu fui dormir pensando. Eu falei, sabe uma coisa? Eu ganhei esse dinheiro, eu mereci esse dinheiro. Eu suei por esse dinheiro. Suei 10 minutos. Não, Deus, se o Senhor quiser abençoa ela, eu vou ficar com os meus 10.000 aqui. Voltei no banco no dia seguinte, tinha corrido a notícia, o meu chefe, o diretor, chamou lá e falou, e aí, garoto, tá ganhando dinheiro sozinho? Era um outro mundo aquele tempo. Hoje seria proibido por compliance, um monte de regras aqui. Mas ele falou lá, olha, quando você for operar para você, opera por mim também. Bota no teu nome, bota no meu nome. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não estou na mesa. Faz a operação para você, faz para mim. O que você ganhar, eu ganho. O que você perdeu, eu também perco. E não tem problema nenhum, viu? Pode perder à vontade aí. Ganhou, perdeu, tranquilo. Eu falei, não é bom, mas era o chefe. Eu falei, tá legal. Estava lá operando, falei, bom, vou fazer mais uma operação aqui. Fiz uma posição, hora do almoço, saí na Vida Paulista, passarinhos estou cantando, céu azul, feliz da vida, dinheiro entrando no bolso. Fui fazer meu almoço, que era um sistema online de cotações de gráfico, aquelas coisas de mercado. Eu fui lá olhar, estava olhando, falei, escuta, esse negócio não é online? É, mas o preço não é esse. Não, o preço é esse mercado online. Falei, o que aconteceu com o mercado? Em meia hora tinha tido E eu comecei a olhar que eu estava perdendo dinheiro. Já perdi a vontade de tudo, já não queria conversar com o cara, já voltei correndo, esbaforido para o banco, já não tinha passarinho, já não tinha céu azul. Passei a tarde inteira operando, uma carrossel de emoções. E no final do dia fui fazendo as contas do que tinha dado de resultado e eu perdi $10.000. E meu chefe também. Mas quando eu vi que o número bateu e não tinha nada a ver uma coisa com a outra, Deus falou comigo, está entendendo aí? Se eu falar, você faz. Se você não fizer, eu fecho o registro aqui, ó. Então é só secar a torneira, você fica aí. Talvez, meu irmão, minha irmãzinha, a maior bênção na sua vida é que você não receba nada de Deus. Porque aí você está lá orando, chorando, sofrendo e buscando a Deus. Porque na hora que você receber uma grande bênção, você vai comprar a sua casa de praia e não vem mais no culto. Porque os ricos desse mundo não estão aqui. E nem estão pregando nas igrejas. Eles estão usufruindo do seu fim de semana e dando de desculpas esfarrapadas que nós todos dissemos, claro, é verdade. Comprei uma casa, uma junta de bois, peço-te que me tenhas por escusado. Essa era a desculpa que eles deram para a palavra das bodas. Não posso ir nessa festa. Cuidado quando você não foge dessas coisas. Quando você não foge da aparência do mal. Bom, eu quero falar sobre manter aqui. Fugir uma coisa, manter é ao contrário, né? Manter é mais do que ter. É ter sempre. Manter. Então, o que você tem, continua sendo seu. Como eu falei, quem ganha na loteria, perde fácil. Porque o que vem fácil, vai fácil. Não mantém. Não cresce. Não acumula.
É muito fácil estar no primeiro lugar. Não é tão fácil assim, mas é bem mais fácil do que se manter no primeiro lugar. Não sei quantos botafoguenses existem aqui. Deve ser uma vasta minoria. É difícil ficar lá. Quando você consegue um destaque, continuar tendo destaque é muito mais difícil. Nos esportes, isso é fundamental. Quando eu viajar com meu filho para a Alemanha, né, você pode ter limite de velocidade, não tem limite de velocidade, tem limite mínimo de velocidade. Você vai numa autobahn lá, está escrito, pista à esquerda, limite mínimo 120 por hora. Então é assim, se você não tiver mais 120, sai daqui, que essa pista aqui é para quem quer correr. Então é um lugar maravilhoso para quem gosta de carro, né? E os carros alemães, alguns, né, vão para cima disso. Então na pista da esquerda só tem carrão, na pista da direita só tem carrinho. E meu filho lá, nos Estados Unidos, que é bem diferente, pai, vamos correr. Aquela estrada maravilhosa, só que a placa lá está escrito 50 milhas por hora, 60 milhas por hora. E tem um monte de guardinha lá. Falei, filho, só pode correr aqui quando tiver um coelho. Aí ele falou, o que é um coelho, pai? Ele era garotão, né? Coelho é um termo do atletismo. Quando tem uma corrida de atletismo, tem o coelho, que é o que sai na frente correndo primeiro. Ele puxa a fila para dar o ritmo. Mas ele não vai chegar no final. Ele cansa. Enquanto o cara que é preparado para ser o primeiro, ele fica guardando energia. É claro que eu estou falando de corrida de meio fundo para o fundo, né? Não é a corrida de 100 metros rasos. Então tem um coelho que vai na frente, lá nos 800 metros, 1.500, na maratona. Corre, corre, corre. O primeiro que está na frente, raramente é o primeiro quando chega. Porque ele vai parar no meio do caminho e outro vai entrar. No ciclismo, que é em equipe, é a mesma coisa. Não sei se vocês já viram esse Tour de France, essas corridas assim. É uma equipe. Quem está na frente está só puxando o vagão lá para manter o que está, que é o campeão mesmo, descansar atrás. Que o que vale é o sprint final. Quando chega perto, ele acelera, passa todo mundo e ganha. Porque na corrida não interessa quem saiu em primeiro, interessa quem chegou em primeiro. E Paulo sabia disso. Porque a corrida era a grande prova da maratona grega. Então ele escreve lá para os coríntios, que tinham uma Olimpíada em Corinto também, que dizia, não sabeis vós que muitos correm, só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que é correr de tal maneira que alcance? Dose a sua energia. Saiba o momento de esperar e o momento de avançar. E seja ousado, forte, dê tudo de si no final e não no começo. E nós como cristãos gostamos de começar com um estardalhaço e vamos parando no meio do caminho. Há 12 anos atrás, um jovem namorado de uma moça da igreja foi convidado por ela para fazer o nosso grupo de estudo de evangelismo, chama SAL. É um perguntas e respostas da Bíblia, que você evangeliza através de perguntas e respostas. Em vez de ficar convencendo o cara, você faz uma pergunta. Pergunta tipo assim, a primeira pergunta, a primeira lição. Você sabe quem escreveu a Bíblia? E ele fala o que ele achar. Pode dizer o que ele achar. Aí fala, vamos ver o que a Bíblia fala sobre quem escreveu a Bíblia? Abre em 1 Timóteo 3,16. Aí está lá, toda a escritura divinamente inspirada é apta para... Então, a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus. Você pode não concordar, você pode achar que é bobagem, mas a Bíblia está escrito isso, não sou eu que estou dizendo. Você acha que alguém pode manipular a Bíblia, tirar um pedaço ou colocar um pedaço? Ah, sim, esse livro foi adulterado, ele fala um monte de coisa. Aí tem uma explicação sobre bibliografia, porque a Bíblia é de longe o livro mais verídico e veraz da literatura mundial. Não tem nenhum outro livro na história da humanidade que seja tão verdadeiro quanto a Bíblia. O segundo colocado é a Ilíada de Homero, a Odisseia, o grego, escrito 600 anos antes de Cristo, que tem menos de 50 vezes a comprovação do que ele é, do que uma Bíblia. E eu não estou falando de fé, estou falando de ciência. Então, mas leia o que a Bíblia fala. Aí você vai lá em Apocalipse e fala assim, ó, que ninguém pode tirar nada nem colocar nada nesse livro aqui.
Olha, a Bíblia diz que ninguém pode acrescentar ou retirar o que está escrito. Então você vai andando com as lições assim. Eu chamo de jiu-jitsu espiritual. Que a pessoa vai se mobilizando. E esse rapaz, ele falou: eu vou fazer esse curso para provar para minha namorada que esse pessoal é tonto. A pastora que criou o curso SAL, chama Elisa Toma, uma japonesa, ela dá brilhantemente as aulas. E ela vai devagarzinho sempre, é realmente um jiu-jitsu. Aí ela pegou o Marcel, que foi lá. O Marcel, ele era maravilhoso. Ele fez astrofísica na USP, fez meteorologia, trabalhava com a NASA e o INPE, num satélite, dono da ciência. Foi estudar a Bíblia para provar que ela estava errada, se converteu. 12 anos atrás. Quando ele se converteu, ele falou: eu quero uma Bíblia no meu celular. Não tinha. Aí o Version estava começando, e era só para quem tinha Apple, era online, gastava muita memória. Ele falou: sabe uma coisa? Eu vou fazer eu aqui. Ele pegou um aplicativo, construiu a linguagem de programação e criou uma Bíblia para o celular. Chama Bíblia JFA. Provavelmente muitos aqui devem ter, porque hoje é o aplicativo de Bíblia mais usado no Brasil. E é o segundo do mundo. Depois da YouVersion, Bíblia JFA. São 55 milhões de downloads, 4 milhões e meio de pessoas olhando esse negócio aqui. Usuários únicos, que estão olhando ativamente. 128 países. Porque o Marcel resolveu colocar o que ele sabia naquilo que ele queria. Fez uma Bíblia. Não interessa como você começa, interessa como você termina. Todo ano na Bíblia JFA nós temos Leia a Bíblia Toda. Eu dou o estudo aqui. Bíblia toda. Você lê 3 capítulos por dia e durante o ano você vai ler a Bíblia toda. Milhares começam. Dezenas terminam. Porque nós começamos e não terminamos. E o Paulo disse isso. Combati o bom combate. A segunda coisa é: acabei a carreira. Então não desista. Você que está no meio do caminho, não desista. Permaneça. Permaneça. João 15, um capítulo famoso da videira, sua videira, as varas, meu pai é agricultor. Todo aquele que permanecer em mim. Do versículo 1 ao versículo 11, ele usa 11 vezes a palavra permanecer. Versículo 16 ele diz: para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus está querendo de você é que você continue até o fim, e o resultado que você conquistou permaneça. São as almas que vão para o céu que importam, e não as pessoas que levantaram a mão no apelo. Quantas pessoas você conhece que estavam aí do seu lado e não estão mais? Permaneça. Enquanto o jogo não acabou, ainda há esperança. Não desista. Não desista. E eu quero orar com vocês aqui. Um desafio que eu fiz na minha igreja alguns anos atrás, todo ano a gente renova. Texto tão famoso como Mateus 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, onde você vai dormir. É o que vem antes dele. O que vem antes dele fala: se você tem um filho e ele pede pão, você vai dar uma pedra? Nós vimos as crianças aqui tão bem cuidadinhas. Se ela está com fome, você vai dar uma serpente em vez de um ovo? Se vocês, tão falhos e humanos, sabem dar o melhor para os seus filhos como pais, quanto mais o Pai Celestial vos dará tudo o que você precisa. Então o que eu quero dizer para vocês hoje aqui
que você não precisa trabalhar para conquistar o mínimo, para comer, para beber e para ter onde dormir. Deus diz que Ele dá comida para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. Deus diz que Ele veste uma flor melhor do que Salomão com toda a sua glória, e que Ele vai cuidar do seu vestir, Ele vai cuidar do seu comer, Ele vai cuidar do seu beber. Isso é uma promessa muito importante, porque está falando da dignidade do cristianismo. Fui jovem, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é uma promessa da Bíblia. Mas eu só entendi a força disso quando eu entendi o Mateus 25. O que eu estou dizendo para você aqui é que se você for cristão, você não vai passar fome, e você não vai ter problema de moradia, e nem de roupa. A maioria das pessoas, dos brasileiros, vive abaixo da linha da dignidade. Eles estão mendigando comida, um lugar para dormir, coisas para vestir. E a Bíblia está afirmando que você não tem que ter mérito para receber isso, porque o passarinho, ele não trabalhou para receber a comida dele, ele não fez por merecer. Ele não semeou, ele não colheu, e caiu comida na boca dele. E está falando, se Deus cuida do passarinho assim, não vai cuidar mais de você, que é muito mais importante do que uma ave. Esta é uma promessa. Agora a sua cabeça tem que mudar a mentalidade. Em vez de ficar falando assim, Senhor, eu só quero isso, eu só preciso de um pouco, eu só queria uma casinha para morar, eu só queria ter minha despensa cheia, não estou pedindo muito, Senhor, não quero atrapalhar o seu tempo, como se Deus estivesse mendigando tempo com você. E eu aprendi isso, o que Deus espera de mim, quando eu percebi que Deus não me salvou para que eu me dê bem, Ele me salvou para que eu cumpra a sua vontade. Deus não me chamou para herdar a colônia de férias do céu, Ele me chamou para combater o bom combate. Então eu sou um soldado no reino. E sabe o que o exército faz com o soldado? Comida, treinamento, roupa, fardamento. Ele não paga por isso. Por quê? Porque ele tem que lutar. Então Deus garante quando você se posiciona. E a pregação que eu fiz na minha igreja foi sobre o piso e o teto. Porque 1 Timóteo, que é o famoso texto que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ele fala, tendo que comer, beber e vestir, estejamos com isso contentes. Então o pacto é o seguinte, irmão, você vai estar contente com o que Deus garantiu que vai dar. O que vem além disso é lucro. Estabeleça um piso, mas também estabeleça um teto. O piso é fácil de estabelecer, né? É o mínimo que eu preciso para pagar as minhas contas. E o piso não é igual para todo mundo, porque um tem 3 filhos, outro tem 1. Um tem uma situação de vida em que não teve nenhuma herança, nenhuma capacidade de estudo, outro tem uma grande capacidade produtiva. Os pisos são diferentes, por isso na igreja nem todos são iguais. Mas a minha pergunta é o teto. É a pergunta que eu me faço todo ano. Senhor, qual é o meu teto? Porque o que passar do teto é para dar. Olha que você está batendo palma para um negócio complicado, viu? Eu contei para os irmãos essas histórias aqui. Eu aprendi isso quando eu não tinha muito dinheiro, não.
Eu tinha que estudar na USP, essa faculdade maravilhosa, eu me sentia privilegiado, mas tinha que levantar cedo, pegar ônibus. Eu dava aula particular para poder me manter. E eu tinha que dar aula particular lá num bairro de São Paulo, dos judeus lá. Longe da USP, longe da minha casa. Tinha dinheiro para pagar o metrô. 2 horas de ônibus e o metrô para dar aula e para voltar para minha casa. E eu tinha feito um pacto com Deus. Quando alguém me pedir dinheiro, eu não vou falar não tenho, se eu não tenho. Se tiver alguma moeda no bolso, você não pode falar não tenho. Você vai falar, não quero dar dinheiro para você. Não posso dar dinheiro para você, mas não fala não tenho. Porque um cara me parou, você tem um dinheirinho? Não, não tenho. Uma moeda? Não tenho. Aí ele falou, você não tem nenhuma moeda? Eu falei, é verdade, não? Sim, eu tenho uma moeda, mas eu não vou te dar. É meio antipático. Mas eu pensei, eu vou dar. Se eu tiver e Deus não me tocar aqui o contrário, eu vou dar. E eu saí ali para dar minha aula e veio um cara e falou, olha, eu preciso de um dinheiro para pagar o metrô, porque contou uma história triste lá, que não tinha dinheiro nenhum, você pode me dar o dinheiro do metrô? Eu só tinha o dinheiro para o meu metrô. Aí eu falei, não tenho, e continuei. E quando eu continuei, eu lembrei tudo que eu falei, pensei, puxa, eu vou dar aula, o cara me paga a aula, eu volto com o dinheiro da aula, vou dar dinheiro para esse cara. Voltei um quarteirão atrás dele, moço, está aqui o dinheiro. Deus te abençoe. Eu falei, é ele mesmo. Fui dar aula feliz da vida com a minha decisão espiritual, não tinha ninguém. Viajaram, não me avisaram. Foram para o Guarujá, lá para o Guarujá. Eu me senti o perfeito idiota. Eu fico aqui loucubrando e falando teorias, dei o meu dinheiro, não tenho para voltar para casa, e agora? Aí eu pensei, Deus, o Senhor vai ter que dar um jeito nessa situação. Então, eu fui para o metrô, parei no bloqueio ali, e fiquei vendo os trens andando para cima, para baixo, pensando, alguma coisa vai ter que acontecer. Passou um tempo infinito, uma meia hora, e eu pensei várias coisas. Eu pensei, cronometrando o tempo aqui, o trem chega na plataforma, abre a porta, fica alguns segundos, fecha a porta. Quando ele chegar, eu pulo o bloqueio, desço correndo a escada, entro no vagão e vou embora. Eu sempre falo isso quando eu conto testemunho. Eu pensei, eu não posso dar esse testemunho lá na frente que eu fiz isso, né? Não foi assim que essa história tem que acabar. Vou esperar mais um pouco. E depois de meia hora de espera, alguém bateu nas minhas costas. Era um rapaz da igreja que estava passando por ali, não era o lugar que ele passava, mas ele passou ali e falou, Paulo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou te esperando e você está atrasado meia hora. Ele pagou meu bilhete, eu sentei naquele vagão e voltei para casa e aprendi essa lição da minha vida. Eu estava sem um tostão, voltando para casa, de 2 horas de trânsito, aula que eu não dei, e Deus falou comigo, se você não tivesse dado o seu dinheiro, você estaria nessa exata situação, nesse exato lugar, maldizendo a sua vida, e falando que você é um azarado, um miserável, que tudo dá errado, e que você não tem dinheiro para nada. E agora você está glorificando a Deus, porque Ele te livrou quando você precisava. Não é o dinheiro, é a postura. Eu aprendi aquela lição. E como eu contei aqui para os irmãos, os anos se passaram, eu me tornei diretor do banco, viajar pelo mundo inteiro, meu passaporte vencia o número de páginas antes de vencer a data, tinha que renovar o passaporte, e a Polícia Federal era lá na estação Tiradentes do metrô, mesma estação. Então eu saí do banco e falei, vou de metrô. Peguei o metrô, entrei, quando eu passei no metrô, eu lembrei disso, falei, melhorou a minha vida, hein? Agora estou aqui, tenho meu carro, tenho a minha casa, ando para cima e para baixo, estou renovando o passaporte por viajar demais, glória a Deus. Fui, renovei o passaporte e voltei. Quando eu estou passando na escada no metrô, eu vejo uma menina chorando na escada. E eu olhei para ela, era a filha do diácono da igreja. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para mim e falou, pastor, Deus existe, Deus existe. O que aconteceu? Dormi na casa de uma amiga para estudar, minha mãe ficou de me pegar, não apareceu, eu não tenho nenhum dinheiro,
eu não tenho como pegar o metrô, e eu clamei a Deus, Deus, manda alguém para me pagar a passagem. Deus é muito bom. E tem senso de humor, né? Eu falei, ó, Deus conhece a estação aqui. Você recebe, você dá. Por que eu disse que esse negócio de comer, beber e dormir é que Deus quem garante? Porque quando você estabelece o teto, quero explicar como é que funciona um canal. Um canal é uma superfície que pode ser de terra, pode ser de concreto, pode ser de aço, um tubo de aço inoxidável, que une uma fonte de energia e poder, que é o reservatório, com uma necessidade. Então o canal tira de quem tem muito e entrega para quem tem pouco. Uma represa é assim que funciona. Tem um canal. Por isso que ele não é feito de areia. Porque um canal de areia retém a água e nada passa. O canal tem que ser de alguma coisa impermeável. Mas por mais impermeável que seja, ele molha. É o que chamamos de engenharia de área molhada. Então quando você joga água no canal, a primeira coisa que ele faz é absorver aquela água. Então a água entra, mas não sai, porque o canal está absorvendo. Se ele for de argila, por exemplo, de terra, ele vai absorvendo até encharcar. Quando ele encharcou, ele não consegue mais absorver. Tudo que entrar, vai sair. Eu quero dizer para você essa noite que você é um canal de um material diferente do seu irmão. E cada um aqui tem uma área molhada. E você precisa de algumas coisas para absorver e para encharcar. Mas na hora que você encharcar, não retenha. Tudo que entra de um lado tem que sair do outro. Porque se você não deixar escorrer, Deus vai fechar o registro. Ele sabe o que você precisa. E Ele dá para que superabunde sobre o que você precisa. Mas estabelece o seu teto. Porque o que passar disso vai ser bênção para alguém. Vai mudando o teto com o ano. Eu não estou dizendo para você colocar um teto muito baixo, mas estabelece o seu número. Que seu número que você tenha a coragem de dizer para Deus, né? Ah, Deus, o meu teto é $1 milhão por mês. Obrigado, né? Aí eu conheço um irmão querido, amado, está conosco no tela. Olha, eu estou pregando essas coisas, mas ele ganhou de mim. Porque ele estabeleceu um teto. Colocou na vida dele aquele número. E ele fala, a minha empresa não é minha, é de Deus. Eu sou mordomo. Então tudo que ele faz, eu pergunto, posso ou não posso? Dou ou não dou? Para onde vai o dinheiro? E hoje, ele tem um faturamento anual que passa de 50 milhões. De resultado. E para ele, menos de 1 milhão. O resto ele doa. E a pergunta é, quem merece esse dinheiro de graça? Quem merece o que Deus está fazendo na sua vida? Então, para fazer esse apelo aqui, eu quero ler Mateus capítulo 25, que você conhece bem, a parábola dos bodes e das ovelhas. Quando eu estava na faculdade, eu sou mais velho que vocês aí, tinha um músico cristão americano chamado Keith Green. Keith Green. Ele foi um cara fora da curva. Ele se converteu de uma maneira espetacular. Ele dava tudo que ele tinha para Deus. Ele montou uma missão chamada Last Day Ministries. Ele fazia os discos e a música. E eu lá com meus 17, 18 anos, ouvia o Keith Green. Ele tinha uma música que eu recomendo se você quiser ouvir, que é a parábola dos bodes e das ovelhas. Ele canta e fala sobre essa parábola aqui. E esse ministério ele dizia, olha, eu estou vendendo aqui os discos, o material. A frase que ele usava em inglês é whatever you can afford. Ou seja, você paga o quanto você pode. Quer comprar aqui o meu disco? Paga quanto você pode. Você não pode? Me manda uma cartinha dizendo por que você não pode, que a gente te manda.
eu escrevi uma cartinha para ele lá, falou, olha, eu estou no Brasil, não consigo importar nada, não tenho dinheiro e não tem como importar coisas do Brasil, naquele Brasil daquela época, não tinha nem como comprar coisas em dólar. Recebi o disco e o material do Keith Green de graça na minha casa. Ele vivia isso aqui, e aqui fala, no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de beber, de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fome, sede, nu, doente, enfermo. Ele está dizendo que você vai ser julgado se você der essas coisas para aquele que não tem. Porque se você for cristão, a ponto de sobrar, fazer sobrar, você vai ser o milagre de Deus para aquele que não tem pão, não tem roupa, não tem abrigo. Eu já percebi que essa igreja compreendeu essa missão. Então vocês já estão na frente de muita gente boa por aí. Mas eu queria que você, na pessoa física, entendesse isso. Deixa sobrar e entrega. Vai subindo o seu teto de ano a ano. Vai permitindo que Deus te use como um canal. Você não tem que esperar ser milionário para ser um canal. Você pode ser um canal hoje. Estabeleça o seu teto. E deixa o Espírito Santo ser maravilhoso para fazer um milagre na sua vida. Na hora que sobrar, você vai saber, é com um propósito. Nós estamos no momento em que Deus está levantando pessoas que vão ter produtividade, que vão ter condições. É para isso que tem o Tela, para te ensinar a empreender. Porque sabe, você não vai ganhar muito dinheiro sendo assalariado. Porque o assalariado recebe, no máximo, um PLR. Você tem que se liberar para que o Espírito Santo possa te abençoar. Quando eu era funcionário do banco, eu dizia para o meu chefe, que era meu amigo, eu dizia para ele, você vai ser muito, muito abençoado com o seu bônus, porque Deus tem que me abençoar. E para Ele me abençoar, Ele tem que abençoar você. Então, você vai ser abençoado porque você está comigo. E ele brincava. Eu vou contar esse último testemunho aqui antes de nós orarmos. Agosto de 98. Eu era o diretor. O Brasil do Plano Real, 94, estava com a âncora cambial. A inflação tinha baixado. E o câmbio era controlado. O dólar chegou a 0,96 centavos. Depois foi para 1, era o paraíso de quem viajava para os Estados Unidos, né? Dólar barato. Você lembra dessa época, né? A gente ia para a Argentina, os brasileiros chamavam a gente de dame dos. Você perguntava, quanto custa? Dame dos. Era tão barato. E esse era o problema, porque o dólar estava artificialmente barato demais. Então os exportadores estavam morrendo. E o drama do governo era como é que eu tiro essa âncora cambial. E o banco ganhava dinheiro com o que chama de posição vendida. A gente pegava dinheiro emprestado no mundo inteiro a um dólar barato, transformava em real, aplicava uma taxa de juros que era absurdamente alta.
40% ao ano, estamos falando de 13 hoje. Ganhava dinheiro com juro e pagava em dólar que não mexia. Era bater em morto para ganhar dinheiro no banco aqui, posição vendida. Todo mundo tinha muita posição vendida. E eu trabalhava num banco americano, The Bank of New York. Então os americanos não gostavam da posição vendida, porque eles queriam hedge em dólar. E eu estava defendendo tudo em real. Toda reunião de caixa era essa briga. E eu fui tirar férias em agosto. Fui para o Chile com a minha família. Fomos esquiar. Agosto, fim da temporada, estava ruim a neve. Passamos uns dias lá, não tinha neve nenhuma. Eu falei, vamos para o Santiago, pelo menos o hotel lá. Tinha acabado de inaugurar um Hyatt maravilhoso lá. Eu lembro dele porque o quarto tinha um PlayStation. E o meu filho ficou alucinado com um quarto com PlayStation. Ele não queria sair do quarto. E do lado do hotel tinha inaugurado um mall lá, um shopping center, Las Condes, lá maravilhoso. E minha mulher falou, vamos visitar o shopping? Aí eu falei, eu não tirei férias para ir para shopping. Detesto ir para shopping. Eu sou bem homem nesse negócio, sabe? A mulher, ela entra no shopping, ela visita todas as lojas, pergunta todos os preços e vai embora. Eu fico com dó da lojista. Então a minha mulher pergunta tudo, ela derruba todas as prateleiras e vai, obrigado, sai, e eu fico lá botando a roupa no lugar, ajudando a mulher lá, desculpe. Não gosto. Já temos esse trato aí. Ela falou, vamos lá ver o shopping? Eu falei, não, Leni, não vou ver aqui para ver shopping. Vamos. Eu falei, não, é do lado aqui, seguro, vai sozinho. Eu fico com o Paulo André aqui, vou ficar lendo a Bíblia, que é melhor. E o Paulo André fica brincando aqui no PlayStation. E ela saiu. E eu deitei na cama, vou ler a palavra de Deus, abri em Isaías. E o texto, Isaías 55, fala assim, que jejum eu estou pedindo para você? Que você coloque a sua cara no junco e sofra e fique sem comer. Ou o jejum não é que você estenda a sua mão para o pobre, ajude o necessitado, e não se afaste daquele que é a tua carne. Aí eu li aquilo, falei, Paulo André, vamos para o shopping. Mas pai, falei, vamos para o shopping. Fui lá atrás dela, pedi perdão para ele, Leni, perdão, nossa, você tem toda a razão, vamos ficar junto aqui. E minha mulher é uma maravilha, ela é judia, ela não gasta nada. Ela é pior do que eu. Então, não era questão só de ficar junto ali, andando ali. Tinha uma exposição do exército, meu filho ficou camuflado, tirou uma foto que até hoje está lá em casa dele, todo feliz. Ele amou aquilo, ela também, eu também. Chegamos no quarto felizes, falei, acertei, dei uma dentro. Senhor, obrigado, glória a Deus pelo teu nome, dormimos felizes. E eu tive um sonho. Então agora dá para contar essa história, porque vocês vão acreditar que vocês são igreja, né? Eu sonhei que eu estava no banco e estava tendo um terremoto. E as placas do teto estavam caindo. E o operador de dólar veio na minha direção falando, Paulo, o mundo está acabando. E tudo balançando assim, eu acordei às 3 da manhã assim, pá. E eu fiquei pensando naquele sonho que não tinha nada a ver com as minhas férias, nada a ver com nada. E eu pensei, o operador de dólar falando que o mundo está acabando. Eu vou reverter a posição vendida. Olhei, pensei, tem um monte de coisa que eu pulo aqui, né? Que é o nosso lado aí. Fiz análise lá, cheguei na reunião de caixa quando eu voltei, proponho reverter a posição vendida. O presidente do banco falou, Paulo, você tem noção que nós vamos perder $1 milhão por semana ficando em dólar e não em juro, que é o contrário? Falei, é verdade, mas nós já ganhamos muito mais que isso. Tem que saber parar também, né? Aí ele falou, por quê? Você está esperando um apocalipse? Falei, algo assim. Não falei que eu tinha sonhado, porque você ia achar que eu era maluco mesmo. Mas eu já tinha feito a conta, já tinha feito a análise. Aquele sonho tirou a minha cabeça da mentalidade que todo mundo estava. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente. Espera um pouquinho, isso acontecer. Então Deus me mostrou um outro lado. E eu peguei e entendi. O cara do Bank of New York quase me beijou ali e falou, finalmente. Setembro isso. Outubro, novembro, dezembro, e o pessoal nas reuniões de caixa falando,
estamos perdendo. E aí, então, é uma história bem de mercado financeiro. O presidente do Banco Central jurava que ele morria, mas que não ia tirar a posição vendida. Um diretor foi lá para um presidente, que era o Fernando Henrique, e apresentou uma proposta de como regularizar a banda do dólar, para flexibilizar o dólar. Chamava-se banda diagonal exógena. Se você não entendeu o que eu disse, ninguém entendeu. Mas no dia em que ele anunciou para o mercado que ia ter a flutuação do dólar e que ela ia seguir uma banda diagonal exógena, todo mundo estava vendido e ficou comprado. E o dólar explodiu. O Brasil vendeu 1/3 das reservas de dólar num dia só. Caiu o presidente do Banco Central, entrou o Armínio Fraga, que depois virou meu chefe, e ele deixou a maxi desvalorização. O dólar teve uma maxi desvalorização. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Mas Deus sabia que eu tinha que fazer aquele dinheiro. E já tinha me dado outro sonho. Então, quando aconteceu, eu sabia. Eu quero orar com vocês aqui sobre isso hoje. Se você estiver disposto a ficar firme no seu teto, que eu não estou falando de piso aqui hoje, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. José ficou milionário porque ele sabia quanto tempo ia durar a crise. Ninguém sabia. Ele sabia. Então Deus não vai te abençoar para você ficar rico. Deus vai te abençoar para que você cumpra um propósito. Amém? Então essa é a minha oração aqui. Essa é a minha oração com você. A primeira parte não é quem quer ser milionário, porque aí vai estar todo mundo no apelo. A primeira parte é: estabeleça o seu teto e acredite no seu piso. Porque Deus vai te provar o piso. E você vai ser tentado a blasfemar, a murmurar, a reclamar. Ponha um lábio de louvor na sua boca. Não reclame do que você tem. E se satisfaça com a sua porção acostumada. Se tiver muito pouco, você vai blasfemar de Deus. Se você tiver muito, você vai esquecer de Deus. Fica na sua porção acostumada e deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Amém? Então, se você está disposto a isso, queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Chamar aqui os pastores, que são aqueles que têm autoridade aqui na vida de vocês. Eu vou orar aqui, mas eu queria que vocês estivessem aqui. Porque outra coisa que eu aprendi nesses meus estudos de bênção. Bênção não é um desejo. Bênção é contábil. Deus te abençoa, não é assim: Deus te abençoe, meu filho. A bênção é contábil. Quando eu te abençoo, eu fico sem. Eu perco aquela bênção para você ganhar. É como se fosse um presente. E você vai entrar nesse modelo agora, de abençoar perdendo. Como é que eu sei isso? Esaú ia receber a bênção de seu pai Isaac. O Jacó enganou o pai. Passou a perna no Esaú, está certo que ele tinha lá já o direito por conta da compra da primogenitura. E Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú chegou com a comida, já tinha dado a bênção. E a pergunta de Esaú foi: pai, não sobrou nenhuma bênção para você me dar? E a resposta foi: não, filho, tudo que eu podia abençoar, eu já abençoei seu irmão. Se a bênção fosse um desejo do coração, que pai não ia querer abençoar o filho, ainda mais se foi enganado. Mas a bênção é contábil. Eu entreguei, fiquei sem. Então só pode abençoar quem tem para dar. Eu tenho que ter autoridade para te abençoar naquilo que eu posso te abençoar. Então eu te contei alguns testemunhos de 40 anos de vida profissional. Eu posso te abençoar nessas coisas.
é uma autoridade. E você vai receber a autoridade para também abençoar. Então, os pastores estão aqui. Isso é uma coisa espiritual. É uma autoridade espiritual. Não é wishful thinking. Não é um desejo. É algo muito sério. E quanto mais sério você levar isso, mais sério Deus vai te responder. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus quer que essa igreja prospere. Deus quer que esse ministério cresça. Deus quer que impossíveis aconteçam. Mas não é para que nós nos gloriemos. Não é para que nós possamos encher o nosso peito. Não é para que a nossa glória seja conhecida diante de todos os nossos pares. É para que o reino dele seja abençoado. Então eu não sei esse caminho, mas eu sei que há um caminho no meio da tormenta aqui. Então eu quero orar aqui e passar a palavra para que você receba essa bênção. Algo de novo está acontecendo. Eis que estou a fazer uma coisa nova na terra. Vocês podem perceber. Senhor, eu quero agradecer por esse lugar, por essa igreja, por essa disposição no coração que o Senhor colocou aqui, na vida de todos que estão nesse momento, mas em especial dos que começaram esse trabalho, Senhor, abrindo mão daquilo que podiam para si, para aquilo que estão fazendo para Ti. Eu quero abençoar aqui a vida do pastor Cláudio, da Cristina, daquilo que eles têm no coração como para Deus. Abençoar toda essa equipe de liderança que estão juntos com ele, crendo nesse sonho, debaixo da autoridade, debaixo da sua liderança. Para Ti, Senhor. Abençoar uma igreja que se chama família, algo que é tão Teu. Um nome que nós temos, do qual toda a família do céu toma o mesmo nome. Então, abençoo cada um que está aqui nesse momento, debaixo dessa igreja, que entende que o seu propósito não é crescer e multiplicar, que o seu propósito é abençoar, que o seu propósito é ser uma luz no meio da escuridão, que o seu propósito é inspirar outros que façam mais e até melhor. Nós abençoamos este propósito nesse lugar, Senhor. E eu peço agora que todo aquele que está preso no medo do piso, seja liberado agora. Todo o medo que nos aprisiona, que nos dá vontade de enterrar o nosso talento, que nos dá, Senhor, a sensação de risco, que nós não podemos correr, nós queremos quebrar esse jugo agora. Senhor, abre os olhos do Teu povo, abre os olhos da oportunidade que está ao lado, abre os olhos do negócio que é possível, abre os olhos do contato, do relacionamento, daquilo que eles são bons, daquilo que eles são ótimos, daquilo que eles nasceram para fazer. Senhor, dá um chamado, a vocação, faz soar a Tua voz, Senhor, no ouvido de cada um. E se cada um aqui não entende a Tua voz, que haja sempre um sacerdote para ensiná-lo a ouvir a Tua voz, Senhor, a discernir a Tua vontade, a cumprir com a Tua vontade, porque nós declaramos prosperidade sobre esse lugar, a prosperidade que vai encharcar essa terra com a Tua glória, mas que vai fazer fluir depois disso um canal que jorre desse lugar para todo o Nordeste, para todo o Brasil. Senhor, ilumina esse lugar, abre os nossos olhos, quebra os grilhões, altera a ordem das coisas. Eu declaro o poder nos céus e na terra, para que pessoas inúteis sejam úteis, para que homens pequenos se tornem grandes, para que pessoas medrosas sejam audazes e corajosas. Aquela timidez de Apocalipse, que não é o medo de falar em público, mas uma timidez espiritual que nos impede de entrar no céu. Que isso saia agora de nossas vidas. Nós não temos nada a perder, Senhor. Nós amamos o Teu nome, nós cremos na Tua palavra, e eu declaro, Senhor, que é verdade que o Senhor vai dar pão, o Senhor vai dar água, o Senhor vai dar roupa, o Senhor vai dar teto. Essa é a Tua parte, é a Tua promessa. Nós declaramos esse piso estabelecido nesse lugar, em nome de Jesus.
autorizamos esse lugar a pisar uma terra firme, que não se afunde, mas que haja um teto a partir do qual o Senhor possa sobrepujar, o Senhor possa fluir, extravasar, o Senhor possa superabundar, para que os demais lugares sejam também alcançados. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Sem palavras, porque este homem veio aqui e falou muito do que temos falado, clamado e orado. E veio exatamente no primeiro dia que a gente abre com a festa de tabernáculos. Pastor Paulo, a gente está como uma igreja à frente às águas do mar. E o mar é riquíssimo. A gente imagina o quanto o mar tem riquezas. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o Senhor nos trará a riqueza dos mares e dos oceanos. A gente sabe que 70% do oxigênio que a gente tem vem das águas do mar. E Deus criou o mar. E quando Ele terminou de criar o mar, Ele disse: eu vejo que tudo é muito bom. E a gente queria lhe dar uma lembrança dessa terra, que entrou um povo desbravador e pioneiro, para você colocar na sua estante e você sempre lembrar da família 61. Essa terra foi desbravada por pioneiros que você tanto conhece a história. E naquela mesa você tanto nos alimentou, sabendo tão bem as histórias. Que seja um símbolo, porque Deus tem lhe usado para liberar a riqueza dos mares e dos oceanos. E você lembrou do Nordeste, abraçou o Nordeste. E a gente quer que você saiba que aqui você sempre terá uma família. Deus abençoe, pastor Paulo. Vamos adorar e agradecer, porque Deus colocou um banquete hoje aqui, gente. De verdade, eu sei, eu sempre tenho muito o que dizer, mas hoje eu não tenho muito o que dizer. Estenda as mãos para a vida deste homem. Este homem é uma resposta para o Nordeste. Este homem é um pioneiro enviado de Deus. Eu estava clamando que Deus nos mandasse o Zorobabel, porque Zorobabel foi o que fez a transferência da Babilônia para Jerusalém. E é nesse mês de Tisrei que a gente celebra, quando Ciro disse que o povo que estava na Babilônia deveria voltar para Jerusalém. Foi exatamente nesse mês que nós estamos vivendo. E Deus levantou um homem, Zorobabel, que fez a transferência de riquezas, trouxe de volta, restituiu Jerusalém do que a Babilônia tinha roubado. Depois de 70 anos de cativeiro, foi devolvido o que tinha sido roubado. Inúmeras peças de ouro, de prata, mais de 4.000 peças voltaram para os tesouros da casa do templo do Senhor. Eu estou vendo hoje que a Babilônia perdeu, e os tesouros que estavam sendo retidos estão voltando para a casa do Senhor. Não só a família 61, mas a igreja de Recife. Somos um portal nessa terra, somos um portal espiritual à frente das águas do mar. E sobre esta palavra, como igreja e intercessores dessa cidade, nós estamos decretando, declarando e dando uma sentença contra a Babilônia. Acabou os mercadores da Babilônia. Nós sentenciamos os mercadores da Babilônia. Nós sentenciamos a arte da Babilônia. Nós sentenciamos a música da Babilônia. Porque chegou o tempo. Deus enviou um sacerdote, Zorobabel, para declarar: sai dela, povo meu. Caiu a Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Chegou o tempo, Jerusalém. Chegou o tempo, exército do Deus vivo, erradicar
tirar a pobreza do Nordeste, transformar socialmente o Nordeste e celebrar o avivamento espiritual do Nordeste, para que o Brasil veja e que o Brasil saiba onde tudo começou. Deus está manifestando a sua glória e o seu favor sobre nós, e que nós não somos um povo que estamos aqui só para receber. Nós somos um povo que estamos aqui para abençoar, porque a Bíblia diz que havia uma igreja que na sua profunda pobreza eles foram o que deram mais. Nós queremos ser o povo que vai mais servir, que mais vai dar, que mais vai fazer hoje um compromisso de orfanatos, de escolas, de abrigos, de faculdades, transformação social. Nós vamos fazer um compromisso que o Nordeste vai voltar a alimentar o Brasil. Nós profetizamos essa verdade, porque na profunda pobreza nós nos levantamos para abençoar. Abençoamos o pastor Paulo, abençoamos o que Deus entregou a este homem, abençoamos sua família, abençoamos com entendimento, com sabedoria e com revelação espiritual. Declaramos em nome de Jesus que este homem é bendito ao entrar e bendito ao sair, e que essa terra nada negará a ele, nem a sua descendência, e que as palavras que o Senhor colocou na boca dele não se apartará dele, nem de seus filhos e nem dos filhos de seus filhos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: